a aula de hoje eu deixei mais para a gente conversar sobre alguns aspectos importantes dentro da embriologia, tá? A primeira coisa que eu trouxe aqui para nós é o conceito de embriologia, porque se a gente vai pelo próprio nome da palavra, a gente já tem uma ideia, né? A gente sabe então que logia significa estudo e êmbrio seria do embrião, o estudo do embrião. Mas conforme a gente vem estudando nas últimas aulas, vocês devem ter percebido que não é só o estudo do embrião, né? A embriologia ela vai se preocupar e entender vários processos que acontecem antes mesmo da formação do embrião. Então, ela vai buscar entender desde a formação dos gametas, né, a gametogênese feminina, a gametogênese masculina, os órgãos reprodutores femininos e masculinos, né? Então, toda essa parte de formação, essa parte inicial, ela também é um conteúdo importante que a gente tem dentro da embriologia. Então, eu trouxe aqui para nós só essa definição, ó, né, que é a área da biologia, uma definição bem ampla, na verdade, né, de embriologia, que seria uma área da biologia dedicada ao estudo do desenvolvimento dos organismos a partir da fecundação até o seu nascimento. Esse campo investiga as etapas do desenvolvimento embrionário, incluindo a formação dos gametas e a fertilização, bem como o crescimento e a diferenciação do embrião. A embriologia abrange desde os processos iniciais, antes da formação do embrião, que aí é o que eu estava comentando com vocês, da gente conhecer e entender, né, o sistema genital feminino, masculino, como esses sistemas geram os gametas, para depois a gente chegar aí no encontro desses gametas, né, do ovócito secundário e do espermatozoide, para a formação do zigoto, e aí depois, né, conforme vai passando as clivagens, a formação da mórula, da blástula, da gástrula, né, que a gente veio estudando aí ao longo do nosso módulo. Então, pessoal, com essa ideia mais geral do que é a embriologia, na aula de hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre essa parte inicial, né? Sobre a gente conhecer os sistemas e como se dão a formação dos nossos gametas. E a primeira parte que eu trouxe para a gente conversar, que faz parte do conteúdo de vocês também, é sobre o sistema genital feminino, que na verdade nem tem como a gente pensar muito sobre o desenvolvimento embrionário sem pensar no sistema genital feminino, né? Uma vez que todo o desenvolvimento e a nutrição do embrião ela vai se dar dentro do sistema genital feminino. Então, ele é realmente aí uma estrutura essencial para ser estudada quando a gente fala de embriologia. Então, aqui eu botei para nós, pessoal, algumas funções bem gerais relacionadas ao sistema genital feminino, né, que seria, então, a produção do gameta feminino, né, a responsabilidade do nosso sistema genital produzir o ovócito secundário, que é o gameta que depois vai se unir ao espermatozoide para gerar o nosso ovo ou zigoto. Além disso, ele vai produzir hormônios, né? Então, o nosso sistema genital feminino também é responsável por produzir os hormônios que dão as nossas características sexuais secundárias, né? Que é o estrógeno e a progesterona, principalmente. Ele tem como função também receber o espermatozoide, né? Então, no momento da cópula, né, da relação sexual, o espermatozoide ele vai adentrar dentro do sistema genital feminino para então poder fazer a fecundação. A cópula, né, como função também, que a gente chama biológico, mas a gente costuma falar mais de cópula, mas é, na verdade, a relação sexual, né? E o desenvolvimento e a nutrição do embrião também é uma função do sistema genital feminino. Então, a gente tem aí uma ampla gama de funções essenciais para todo o processo de início da vida. E aqui, gente, eu trouxe para nós uma estrutura, né, uma visão mais interna da estrutura do sistema genital feminino, mas bem simplificada, né? Só com algumas estruturas básicas que são essenciais para a gente entender dentro do contexto da embriologia. Então, percebam que aqui, ó, nós temos, né, representando o nosso sistema genital. Aqui, ó, vamos começar olhando para essas estruturas aqui, né, em forma de mais arredondadas, que são os ovários, certo? Então, a gente tem dois ovários, o ovário direito e o ovário esquerdo. Eles têm essa forma mais arredondada mesmo, eles vão ter aí cerca de 3 a 4 centímetros. E eles são muito importantes, pessoal, porque vai ser aqui nos ovários que nós vamos ter a produção do nosso
Então, como a gente viu, as gônadas femininas, que a gente chama, são os ovários, né? As gônadas masculinas são os testículos. Então, no nosso caso, nossas gônadas femininas são os ovários, e é aqui que vai acontecer, então, a produção, né? E onde armazenado o nosso ovócito, então o gameta feminino. Por isso que o ovário é tão importante. Além disso, pessoal, vai ser aqui no ovário que a gente vai ter a produção dos hormônios sexuais femininos. Então, o estrógeno e a progesterona, eles vão ser produzidos no ovário também. Depois do ovário, vocês podem perceber que a gente tem aqui essa outra estrutura aqui, ó, em forma de como se fosse um tubo, que é a tuba uterina, né? Novamente, por isso que ela recebe esse nome, a tuba uterina. Percebam, pessoal, que a tuba uterina, ela tem como função comunicar, ó, o ovário com o útero. Então, a tuba uterina, ela faz a comunicação do ovário com o útero. Ela é muito importante, por quê? Porque vai ser aqui na tuba uterina que vai ocorrer a fecundação. Né? Então, a gente vai ver agora mais adiante, a tuba uterina ela é dividida em algumas partes, e uma delas a gente chama de ampola, que é essa daqui, dessa curvatura aqui, que é onde acontece a fecundação. Né? Então, onde a gente tem o encontro do ovócito secundário com o espermatozoide. Até aqui, pessoal, uma curiosidade para vocês, quando as pessoas fazem laqueadura, por exemplo, diz, vou ligar as trompas, né? O que ela está fazendo? É justamente impedindo, ó, o que a tuba faz? A comunicação do ovário com o útero. Quando a gente faz ali, bloqueia o canal aqui da tuba, a gente impede que o nosso gameta feminino, o ovócito secundário, encontre com o espermatozoide. E aí, por isso que a gente acaba evitando as gravidez através do ligamento das trompas, tá? Então, uma curiosidade para vocês aqui. Logo mais adiante, pessoal, a gente tem aqui, ó, o útero, certo? Então, a gente consegue ver aqui o útero, que é essa cavidade aqui, ó, e a gente tem já de cara olhando duas estruturas muito importantes. A gente tem aqui, ó, essa parte mais espessa que vocês podem ver aqui, ó, que é o miométrio, né, que é então uma parte que é de muita musculatura, né, tecido muscular, e que tenha bastante capacidade de elasticidade. Isso é muito importante, porque quando a gente tiver aqui o desenvolvimento de um embrião, né, ele precisa realmente ter essa capacidade de aumentar de tamanho, e também ele tem que ter a força para contração, pessoal, porque quando for a hora, por exemplo, do parto, é esse músculo aqui que vai fazer a contração para que o bebê consiga ser expelido, tá? E aqui nessa parte branquinha aqui, ó, onde o mouse está passando, essa região aqui, ó, é o que a gente chama de endométrio, tá? Então, essa é a parte mais interna de endométrio. Ela é super vascularizada e o principal papel dela vai ser, porque vai ser nessa parte, né, nessa camada interna do endométrio, onde a gente vai ter aí a implantação do nosso embrião. Então, o nosso embrião vai adentrar no endométrio para começar aí o resto do processo do seu desenvolvimento. Mais abaixo aqui, pessoal, nós temos mostrando aqui essa região, parece como se fosse aqui uma cabeça e aqui um pescoço, né? Essa região aqui mais afuniladinha, que é o que a gente chama de colo do útero, e logo abaixo a gente tem, então, aqui a região da vagina, né? E aí aqui mostrando só, então, que a principal função vai ser a penetração, né, do pênis durante a relação sexual, que vai permitir, então, né, que a gente tenha a entrada do espermatozoide no útero e depois a fecundação, né, aqui na trompa. Além disso, pessoal, aqui, né, a gente sabe que é na vagina que a gente vai ser responsável pela saída do fluxo menstrual e que vai ser aí o canal do parto, né? Então, para onde vai nascer o feto depois que ele já estiver totalmente desenvolvido. Aqui, gente, é só um olhar um pouco mais detalhado, na verdade, para a parte da tuba uterina, tá? Porque essa tuba uterina, ela é dividida em algumas partes. E aí, aqui nessa fotinho, a gente consegue ver melhor as partes em que essa tuba é dividida, tá? Nós temos aqui, ó, bem próximo ao ovário, uma região que a gente chama de fímbrias, ó. Ela parece umas franjinhas aqui, ó. Essa região, ela tem como função principal capturar o ovócito aqui do ovário, ó, aqui está o ovário. Então, o ovócito ele vai ser capturado aqui pelas fímbrias e levado à tuba uterina, ao resto da tuba uterina. Quando chega aqui, pessoal, essa primeira parte aqui mais lisinha a gente chama de infundíbulo.
Logo aqui a curvatura, ó, é a ampola, que eu já tinha comentado com vocês. Então, como vocês podem ver aqui na fotinho, ó, tá mostrando que é onde a fecundação acontece. E logo um pouco mais nós temos o istmo, que é o que está mais próximo ao útero, ó. O istmo é o que está mais próximo ao útero. Então, a gente tem a divisão da tuba uterina nessas 4 estruturas, tá? O istmo, que é esse mais próximo ao útero, a ampola, que é aqui nessa curvatura, o infundíbulo nessa região aqui, e as fímbrias, que são essas franjinhas aqui que a gente tem aqui ao final da tuba, tá? Aqui eu botei para vocês uma fotinho mais externa para enxergar as mesmas estruturas, ó. Então aqui, ó, bem próximo ao útero, nós temos aqui o istmo, ó. Mais aqui na curvatura a ampola, aqui o infundíbulo e aqui essas franjinhazinhas que vão capturar o ovócito, as fímbrias. Eu botei aqui, pessoal, só um detalhe para vocês. Dependendo de qual autor a gente está usando, as tubas uterinas, elas podem dizer que elas se dividem em 4 partes ou em 3, tá? Em 4 são essas que eu falei para vocês, istmo, ampola, infundíbulo e fímbria. E os autores que dizem que ela se divide em 3 consideram o istmo, a ampola e o infundíbulo. E a fímbria, cadê? Eles consideram que a fímbria é parte do infundíbulo, tá? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Só porque, caso vocês vejam a informação que a tuba uterina é composta por istmo, ampola, infundíbulo e fímbria, vocês sabem que isso está certo. Mas se vocês verem uma informação que diga que a tuba uterina é formada por istmo, ampola e infundíbulo, também está certo, tá? Não vai estar errado, porque dependendo do autor, eles consideram em 4 subdivisões ou em 3, mas as duas informações estão corretas. Bom, pessoal, agora a gente estava dando uma olhada ali com mais calma dentro do sistema genital feminino na tuba uterina, né, para conhecer as partes e ver principalmente ali a ampola, que é uma das partes principais, que é onde a gente vai ter a fecundação. Agora, aqui que eu trouxe para vocês é para a gente já olhar com um pouquinho mais de calma para o ovário. Por quê? Como eu comentei com vocês, é o ovário que vai fazer aí os nossos gametas femininos e ele também que vai produzir os hormônios femininos. Então, ele realmente é uma estrutura muito, muito importante. Quando a gente pega aqui, pessoal, aqui ó, tá a estrutura de um ovário mostrando para vocês, e logo abaixo eu mostrei o processo, que é o processo que a gente conhece como oogênese, ou ovogênese, né? Que é a formação, então, dos nossos ovócitos secundários, popularmente chamados também de óvulo. Tá? Então, aqui está mostrando para vocês como é que acontece esse processo. A gente já estudou isso, mas agora só para relembrar brevemente, né? No caso das mulheres, pessoal, vocês percebam aqui que nós temos uma linha cinza de divisão que diz o seguinte: antes dessa linha cinza é o que está acontecendo antes do nascimento, tá? Que acontece ainda lá no período fetal. Já aqui em cinza a gente tem a infância e logo abaixo a gente tem o que acontece na puberdade, tá? Da puberdade até chegar à menopausa. O que é essa primeira coisa que a gente consegue ver que ainda acontece antes do nascimento? A gente consegue ver aqui as ovogônias, tá? Que são as células primordiais aí que vão dar origem aos nossos ovócitos secundários. E essas ovogônias elas vão se proliferando para gerar várias ovogônias que têm a capacidade de se transformar em ovócito primário. Então essas ovogônias elas passam por um período de crescimento, maturação e se transformam em ovócito primário. Aqui, pessoal, elas entram na sua primeira meiose. Lembrem que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Aqui, os ovócitos primários começam a sua primeira meiose, só que eles não terminam. Eles começam e param. E aí, eles param em ovócito primário, e aí depois, pessoal, só depois do nascimento, lá quando a gente chega na puberdade, é que esse ovócito primário vai terminar a sua meiose, ó. Então, aqui, ó, termina, a meiose 1. Aí, a partir de um ovócito primário, quando termina a meiose 1, eu vou gerar 2 células, certo? Percebam que aqui eu tenho o ovócito secundário, e aqui eu tenho uma célula bem pequenininha, que a gente vai chamar, nem vai chamar muito de célula, vai chamar de glóbulo polar. Por quê? Lembrem que o ovócito, pessoal, quando o espermatozoide fecunda ele, é ele que vai nutrir, né, todo o início do desenvolvimento do embrião. Então, ele precisa ter bastante nutriente, bastante espaço. Por isso que na hora de dividir,
quase toda a estrutura vem para uma única célula e a outra fica bem pequenininha e acaba sendo eliminada do nosso organismo, tá? Esse ovócito secundário único, então, ele vai entrar em meiose 2, que é para dividir, né? Aqui ele está com 46 cromossomos, é para ele se dividir e gerar duas células com 23, né? Que é 23 do ovócito mais 23 do espermatozoide para fechar aí os 46. Só que ele só vai concluir a meiose 2 dele, pessoal, quando o espermatozoide fecundá-lo. Quando o espermatozoide fecunda o ovócito secundário, aí sim ele dá origem ao zigoto e gera um outro glóbulo polar aqui que depois vai ser absorvido lá pelo nosso organismo. Percebam o seguinte, gente, que aqui de um ovócito primário eu origino um ovócito só secundário, tá? Diferente de quando a gente fala lá na meiose, que a partir de uma célula a gente gera 4, que é o que acontece lá nos espermatozoides, aqui no processo de geração dos ovócitos é diferente. Eu tenho um ovócito primário e a partir deste eu vou gerar um único ovócito secundário que vai ser liberado pelo meu ovário para depois ser fecundado, então, pelo espermatozoide, tá? E aí vou gerar, então, aí depois o meu zigoto e seguir aí os processos do desenvolvimento que a gente já vinha estudando. Então, esse é o processo geral da síntese, né, da formação dos ovócitos. Já aqui, gente, quando a gente começa, né, a formar os nossos ovócitos, ok, ó, gerei aqui o meu ovócito secundário. Mas vocês lembram que o nosso ovócito, ele não fica assim tão desprotegido, certo? Ele tem várias camadas de proteção, né? Ele tem, a gente estudou, ele tem a zona pelúcida, ele tem a corona radiata, que é feita de células foliculares. Então, quando o nosso ovócito está se desenvolvendo, vai se desenvolvendo também, pessoal, uma estrutura, ó. Aqui está representando o nosso ovócito em amarelinho, ó. Vai se desenvolvendo uma estrutura na volta dele que a gente chama de folículo, que é como se fosse, pessoal, um porta-joia, tá? O nosso ovócito é a joia que fica lá dentro e na volta dele se surge uma estrutura para proteção. Então, essa é um monte de célula, que nós chamamos de células foliculares, ó, que começam a surgir na volta do nosso ovócito para protegê-lo e também para nutri-lo. Então, percebam o que está acontecendo aqui, ó. Aqui nós temos o início de para ver direito, um pontinho bem pequenininho amarelinho ali, que é o nosso ovócito, e só uma camadinha de células. Conforme vai amadurecendo esse ovócito, pessoal, o que vai acontecendo? Essas células foliculares, elas vão aumentando, ó. A gente vai aumentando a quantidade dessas células até gerar uma grande quantidade que gera realmente uma nutrição, uma proteção eficaz para o nosso ovócito. Esse processo aqui, ó, a gente chama de foliculogênese, que vai ser a formação dos folículos, tá? Dessas células aí que vão ficar na volta do nosso ovócito. Aqui, ó, eu peguei uma dessas estruturas aqui, ó, e botei aqui numa fotinho para a gente identificar quais são as estruturas que formam, né, ele. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso ovócito guardadinho, protegido, e aqui na volta dele a gente tem ó, um monte de célula folicular. Essas células em azul, ó, que estão em contato com o nosso ovócito, que estão bem pertinho dele, nós vamos chamar elas de célula da granulosa, tá? Elas recebem o nome de células da granulosa. Essas em amarelo aqui, ó, que estão mais externas, a gente chama de células teca. Então é assim, ó, os folículos que formam aí, que fazem parte da formação do amadurecimento do nosso ovócito, para ele ficar pronto para sair para o ovário, eles se dividem em dois tipos, em células da teca e células da granulosa, tá? Essas células da granulosa, pessoal, essas azulzinhas aqui, ó, elas vão receber um estímulo de um hormônio que eu não sei se vocês lembram, se vocês já estudaram no material de vocês, que chama FSH. O que é o FSH? É o hormônio folículo estimulante. Por que folículo estimulante? Porque ele vai estimular estas células aqui, ó, a crescerem. Então, ele vai estimular, ó, quando eu tinha só um folículo, ele vai estimular a crescer e a gente desenvolver muitos folículos para o
para gerar, na verdade, né, o folículo maduro que já está pronto para ser levado depois para a tuba uterina, tá? Então, esse aqui é o processo que vai acontecer de forma geral. A gente tem, então, junto com a formação do nosso ovócito secundário, também a formação dos folículos. Então, os folículos que protegem o nosso ovócito também vão se desenvolvendo junto. E esses folículos, pessoal, eles têm uma característica muito importante, que é a seguinte: eles produzem estrogênio. Então, lembra que eu falei para vocês que o ovário ele é responsável por produzir os hormônios femininos, como estrogênio? Quem produz o estrogênio são essas células foliculares. Então, elas produzem estrogênio. O que isso me diz? Que conforme cresce, ó, conforme vai crescendo, eu vou aumentando a quantidade de células foliculares, eu vou ter mais estrogênio, certo? Porque elas produzem estrogênio. Quanto mais eu tenho, mais estrogênio eu vou ter. Ou seja, quando eu vou aumentando as células foliculares para tornar o meu folículo maduro, eu aumento também o estrogênio, eu aumento também o estrogênio. Bom, desculpa, eu me esqueci aqui, ó. Tá, eu aumento também o estrogênio. Quando o meu folículo tá maduro, pessoal, o que que vai acontecer? Bom, tá tudo pronto aqui, meu folículo tá maduro, e aqui eu já tenho meu ovócito secundário pronto para ir para a tuba uterina. Vai acontecer que a tuba uterina vai vir para pegar essa estrutura do meu ovócito secundário e eu vou ter o rompimento, ó, o rompimento dessa estrutura do ovócito. Então, percebam que o meu ovócito secundário, ele vai ir para a tuba, ele tá ali, ó, com a camadinha de proteção dele, ele tem ali a zona pelúcida, ele tem a corona radiata na sua volta, mas que toda essa outra parte aqui, ó, interna, ela não vai junto, ela fica. Então, o ovócito secundário ele vai com um pedacinho do folículo e o resto do folículo fica todo dentro do ovário. Esse resto de folículo, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai se fechar, se reestruturar e ele forma o que a gente chama de corpo lúteo. Então, esse resto de folículo que ficou aqui dentro do ovário vai se reestruturar e forma o corpo lúteo. Corpo lúteo, ele vai ter um papel muito, muito, muito importante que a gente já vai entender melhor nesse próximo slide. Então, eu botei aqui, ó, tá? A gente gerou ali o corpo lúteo, ficou ele dentro do ovário. E agora? O que que acontece com o corpo lúteo? Aí eu botei aqui para vocês, ó. O corpo lúteo, ele tem uma função muito importante, que é a seguinte: ele produz progesterona e estrógeno. Então, percebam que o meu corpo lúteo, que aqui está demonstrado nessa estrutura ó, que ficou dentro do ovário, ele vai ficar produzindo estrogênio e progesterona. Para que ele produz estrogênio e progesterona? Pelo seguinte, pessoal, olhem só. Olha o que está acontecendo aqui no meu ovário. Eu tenho aqui ó, o meu ovócito, com as suas células foliculares na volta. Ele vai amadurecendo, as células foliculares também vão crescendo, até que esse ovócito vai ser liberado para a tuba uterina, tá? Então, ele vai ser liberado para a tuba uterina, ele sai para lá e a parte das células foliculares ficam dentro do ovário. Essa parte das células que ficou dentro do ovário, ela vai ficar produzindo, então, estrogênio e progesterona. Com que intuito? Pelo seguinte, pessoal, como eu liberei um ovócito, um óvulo, o que o meu organismo está pensando que vai acontecer? Que eu vou ter uma fecundação. Então, ele começa a produzir estrogênio e progesterona com o intuito de engrossar a parede do endométrio, tá? Porque é isso que vai acontecer. Quando a gente produz muito estrogênio, principalmente a progesterona, ela engrossa a parede do endométrio e não deixa ela cair, não deixa ela descamar. Ela fica ali engrossando, se preparando para quê? Para receber o embrião que vai chegar. Então, é isso que acontece. O corpo lúteo fica lá produzindo progesterona e estrogênio para que eu gere um endométrio mais grosso e pronto para capturar, né, o embrião que está sendo gerado. Esse é o intuito e é isso que o corpo lúteo ele fica fazendo. O que vai acontecer com esse corpo lúteo se houver fecundação? Então, nesse caso, o que aconteceu?
houve a ovulação pela mulher, né? Ela teve o processo de ovulação, olha aqui, ó, tá aqui o ovócito secundário, e ela também teve uma relação sexual. O que acontece nesse caso? O espermatozoide, ele adentra aqui pela vagina, ele vem aqui na cavidade uterina e ele vai migrar pela tuba uterina até chegar ao ovócito secundário. Ele chega ao ovócito secundário e faz a fecundação. Depois da fecundação, esse ovócito, esse zigoto agora, né? Ele começa a sofrer as clivagens, ó, ele vai se dividindo, se dividindo, se dividindo e ao mesmo tempo descendo ao longo da tuba uterina. E aí ele chega nesse estágio de mórula, ó, que é aquele maciço de células que a gente conversou. E quando ele adentra no útero, então, a água do útero entra nele, movimenta as células e forma o que a gente chama de blastocisto, que está aqui. No blastocisto, pessoal, nós temos essa camada de células azul aqui externa, que é o que a gente chama de trofoblasto, e essa parte amarelinha, que é o que a gente chama de embrioblasto. O trofoblasto, lembrem que trofo vem de trófico, alimentação, vai estar relacionado com a formação da placenta, principalmente. E o embrioblasto com a formação do embrião em si. Quando esse blastocisto chega aqui no endométrio, ele começa a adentrar no endométrio, né? Que é o processo que a gente chama de nidação. Ele está formando um ninho, ele começa a penetrar no endométrio. Quando ele penetra no endométrio, pessoal, esse trofoblasto, ele começa a produzir um hormônio, que é um hormônio muito famoso, que é o hormônio da gestação, que é o HCG ou beta-HCG. Então, o beta-HCG, ele é um marcador muito específico da gestação. Por quê? Olha quem produz ele. Quem produz ele, gente, é exatamente o embrião que está aqui, ó, implantando dentro do endométrio materno. Aí, o que vai acontecer? Esse HCG, ele vai vir até aqui, o ovário, e vai dizer para o corpo lúteo que ficou aqui, olha, meu querido, tem um embrião ali, segue trabalhando. E aí ele vai estimular esse corpo lúteo a seguir produzindo progesterona e estrogênio. E aí o corpo lúteo vai ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando nas primeiras 6 semanas, ó. E aí ele vai ficar produzindo progesterona e estrogênio para quê? Para que o endométrio se mantenha espesso e não tenha perigo desse endométrio descer, descamar, cair, tá? Depois dessas 6 semanas, pessoal, o que vai acontecer? Depois dessas 6 semanas, a placenta vai tomar o espaço do corpo lúteo. Aí, então, o corpo lúteo ele acaba se dissolvendo e aí a placenta começa a produzir a progesterona e o estrogênio para manter a gestação. Mas até as primeiras 6 semanas, quem vai fazer esse papel aí vai ser o corpo lúteo. Isso tudo, gente, se acontecer a fecundação. Mas, e se não acontece a fecundação? Né? E se não ocorrer a fecundação, o que vai acontecer?